Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Hoje, dia de Santo Agostinho, um dos patronos das nossas cadeiras, da nossa academia, é com grande alegria que nos reunimos para a posse dos novos acadêmicos, dos novos membros da nossa academia. E vamos, nessa oração, fazer uma prece especial pelo nosso confrade Douglas, que tem como patrono sua cadeira Santo Agostinho, e como a maioria dos senhores sabem, quando o assunto é saúde, ele está num estado realmente muito caótico, podemos chamar no estado vegetativo. Então, além de pedir a Santo Agostinho, ao nosso bom Deus, pela nossa academia, de modo especial pelo nosso confrade. E vamos invocar o Espírito Santo, pedindo as luzes de Deus sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa academia, de modo especial pelos nossos novos acadêmicos. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enche os corações dos corações nossos dos nossos fiéis fiéis. e acendei neles o Acende fogo do neles o vosso fogo amor. do vosso amor. Enviai, Senhor, Enviai, vosso Senhor, o vosso Espírito, Espírito, e tudo será criado, criado e renovareis a e face da renovareis terra. a terra. Oremos. Ore, Ó Deus, que Deus, instruíste os Deus, corações dos Deus, vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo Agostinho, rogai por Vai nós. para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de pedir ao nosso confrade, primeiro secretário, José Pereira, para proceder com a leitura da ata da nossa última reunião, realizada no último dia 26 de junho. Boa noite a todos. Aos 26 de julho de junho de 2024, foi realizada a sessão administrativa através da plataforma Zoom, convocada por Dom André Alves dos Santos, presidente da Academia Brasileira de Agiologia. Estiveram presentes os seguintes acadêmicos: Dom André Alves dos Santos, Pedro Bezerra de Araújo, José Pereira da Silva, Moisés Rocha Farias, Padre Ismar Dias de Matos, Antônio Colasso Martins, Carlos Eduardo de Carvalho Vargas, Fábio Tussi Fará, Vitor Hugo, Padre Durval, Padre Francisco Alves Magalhães, Mariana Mansur, Luciano Dídimo Camussa, Vieira, justificaram a ausência: Monsenhor Rubens Zani, José Edmar da Silva Ribeiro, Naô Lopes de Souza Júnior. A reunião iniciou-se com a oração inicial, realizada por Dom André, após a qual foi feita a leitura da ata da reunião passada, a qual foi aprovada. Em seguida, tivemos a contagem dos votos para o preenchimento das cadeiras vagas da Academia Brasileira de Geologia, através do edital número 1, 2024. Votaram 26 sócios efetivos, sendo que 22 por meio de formulário eletrônico, 2 através de expressão oral e 1 através de e-mail e 1 através do grupo de WhatsApp. Foram eleitos as seguintes pessoas: Frei Josiel Gomes, 21 votos. Cadeira 29, patrono, Frei Damião. Luane Ribeiro, 20 votos. Cadeira 18, Dom Expedito Lopes. Padre Armênio Rodrigues Nogueira, 20 votos. Cadeira 21, patronese, bem-aventurada irmã Albertina. Irmã Adriana Felipe Duarte, 15 votos. Cadeira 39, patronese, bem-aventurada Rosália Rendu. Foi marcada a posse para o dia 28 de agosto de 2024, ocasião que tomará posse os novos sócios honorários: Glória Giovana Saboia Monte Alverne e Francisco Lopes de Souza Neto.
e o lançamento do site da Academia Brasileira de Geologia. A reunião foi finalizada com uma oração. Alguma observação? Eu faço que na época eu ainda era irmão André, então quem convocou foi o irmão André, não foi o Dom André. E também eu gostaria que, como eu falei anteriormente com José Pereira, que para explicar, quer dizer, depois de alguma observação sobre a ata, eu explico. Alguma observação sobre a ata? Por mim, está aprovado. Os demais? Está aprovado. 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 Então, a ata referente à reunião do dia 26 de junho de 2024, aprovada. Como é do conhecimento dos senhores, a eleição, né, o pleito, ele foi encerrado no dia 26 de junho, e no dia 28 recebemos um e-mail do confrade o Carlos Eduardo Vargas, pedindo o desligamento da academia. E surgiu a ideia, por parte de alguns acadêmicos, que, levando em consideração que tínhamos acabado de concluir um processo de eleição, e a diferença entre o quinto e o quarto colocado foi eleito e o quinto não, era pequena, que convocássemos aquele que ficou em quinto lugar, no caso, o Mauro Nascimento. Fizemos a consulta aos membros, aos acadêmicos, e a maioria absoluta achou por bem que convocássemos o quinto colocado. Uma vez que, se fôssemos proceder com o novo edital, a posse do novo acadêmico só iria acontecer no próximo ano. E também nesse período, com a renúncia do Carlos Eduardo Vargas, alguns confrades fizeram indicação para que ele passasse a fazer parte do quadro de sócios honorários, que também foi aprovado. Então, explicando por que no edital eram 4 vagas e hoje nós temos a posse de 5 novos acadêmicos. E espero em Deus que permaneçamos com o quadro completo, que ninguém venha pedir renúncia, pedir afastamento nos próximos dias. Seguindo aquilo que nós tínhamos programado para essa sessão de posse, será da seguinte forma: vamos seguir a ordem das cadeiras. Então, eu gostaria de convidar a confreira acadêmica Mariana para fazer a apresentação da Luane. Posso começar? Sim. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Boa noite. No início de 2023, a Luane se candidatou pela primeira vez a uma das cadeiras de nossa academia. Embora não tenha sido eleita naquele pleito, ela já tinha conquistado o meu voto com a sua carta de apresentação, a qual eu tomo a liberdade de citar aqui um pequeno trecho. A partir da minha vivência como católica, apostólica e romana, sempre acreditei que a minha profissão deveria estar inteiramente ligada à minha fé, pois somente assim seria inteiramente feliz. Inteiramente feliz. Meu patrono, São Paulo, disse em uma de suas cartas: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo o digo, alegrai-vos. Porque o ingresso em nossa academia tornaria a Luane mais feliz. Embora não tenha conquistado uma cadeira na primeira tentativa, ela daria a resposta a essa pergunta alguns meses depois, no segundo Congresso Brasileiro de Geologia, no qual foi convidada a ministrar uma palestra sobre Santa Dulce dos Pobres.
Em sua brilhante exposição, Luane se comoveu e comoveu os ouvintes. Participar de nossa academia tornaria mais feliz, porque aproximaria ainda mais de alguns santos e beatos de nosso país. A faria se engajar ainda mais neste tema que nos é caro, a geologia. Seria um novo caminho para aproximá-la daquele em quem os santos se alegram e em quem nós devemos nos alegrar. Naquele em que devemos buscar a verdadeira felicidade. Entusiasta de sua primeira candidatura, eu insisti para que ela se candidatasse novamente na última eleição. Não à toa, o presidente me pediu para apresentá-la hoje aos demais confrades e confreiras em sua posse. Pois bem, formada em jornalismo, Luane atua como assessora de imprensa na Basílica Santuário Nosso Senhor Jesus do Bonfim e é devota de Irmã Dulce dos Pobres. Em nossa academia, ocupará a cadeira de número 18, como Dom André disse, sob o patronato de Dom Expedito Lopes. E o que podemos esperar dela? Aproveito aquela primeira carta de apresentação para dar uma resposta aos confrades e confreiras. Como jornalista, tenho plena certeza que contribuirei com a academia, mediante as minhas experiências e o desejo de anunciar a palavra de Deus constantemente no cotidiano, de maneira geral. Seja bem-vinda, Luane. Não tenho dúvidas que o seu ingresso na academia é motivo de felicidade, para mim e para todos os confrades e confreiras deste sodalício. Luane, pode fazer o seu juramento, o seu compromisso. Por minha honra, trabalhar pela grandeza da Academia Brasileira de Geologia, cumprindo os estatutos e cooperando para fazer suas finalidades, tudo fazendo para honrar a missão que me é conferida por esta posse. Eu, Dom André Alves dos Santos, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Geologia, declaro empossada Luane dos Santos Ribeiro, na cadeira número 12, que tem como patrono Dom Expedito Lopes. Parabéns, Luane. Seja bem-vinda. Parabéns, parabéns. Seja bem-vindo ao grupo. Com a graça de Obrigada. Deus. Pode fazer seu discurso de posse, Luane. Santa Dulce dos Pobres tem uma frase que diz que a gente tem que fazer tudo por amor. E acredito que os irmãos já devem ter percebido que eu sou muito manteiga derretida diante das palavras tão belas da confreira Mariana. Meus olhos estão aqui cheios de lágrimas, mas eu quero apenas dizer, reafirmar novamente o que eu falei, por meio da minha profissão, que eu consiga fazer com que a evangelização, com que a história dos santos e das santas possa perpetuar cada vez mais no nosso cotidiano, que mais pessoas possam conhecer a beleza que é a virtude da santidade, que é um convite que cada um de nós somos chamados, afinal, o próprio Jesus disse, sede santos como vosso Pai é santo. Então, conto com a ajuda de cada confrade, com cada irmão, para que a gente possa seguir esse caminho que é tão bonito e que Dom Expedito possa interceder do céu aí por mim, para que eu possa fazer uma ótima pesquisa, um ótimo estudo, para que ele também possa ganhar cada vez mais essa divulgação da sua história, que é uma história que já é bonita e que, com certeza, por meio da divulgação dela, vai se tornar mais ainda. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns, Luane, seja bem-vinda. Gostaria de convidar agora o acadêmico Padre Ismadias Matos para fazer a apresentação do Padre Armênio Rodrigues Nogueira. Boa noite para todos. É uma alegria muito grande apresentar aos demais confrades e confreiros o Padre Armênio Rodrigues Nogueira, que vai, a partir de hoje, ocupar a cadeira 21, cuja patronesse é a beata Albertina Berkenbrock, né? Padre Armênio vai fazer agora, dia 7, 57 anos, né? Nasceu 7 de setembro de 67. Filho também de Armênio Dias Rodrigues Nogueira e Helenice Rodrigues Nogueira. Foi ordenado diácono
em dezembro, 5 de dezembro de 99. Já fez bodas de prata, né, de diaconato. E de padre, dia 5 agora de agosto, ele fez 23 anos. É o padre jovem ainda, né? Eu posso falar porque eu tenho 35 de padre, um pouquinho a mais do que ele. Padre Armênio trabalhou no processo de beatificação do nosso primeiro santo 100% brasileiro, Frei Galvão, né? Trabalhou lá nessa causa que é vitoriosa hoje. Ele é vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Vila Zate, da região episcopal Brasilândia. E também é comunicador na Rádio 9 de Julho, a rádio da Arquidiocese de São Paulo, que foi fundada por um conterrâneo aqui de Minas Gerais, né? Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, ele que fundou essa rádio aí em São Paulo. Fez a RAPUC, fez um tanto de coisa bacana. E é porque ele era o matuto de Minas Gerais, né? O padre Armênio tem 3 programas de rádio. Ele começa a trabalhar às 20h30 e vai até às 22 horas. Ele tem um programa que chama Todas as Nossas Senhoras. Eu gostaria muito de ouvir Padre Armênio. E também faz um programa que recorda músicas do passado, o Sucesso de Volta. E uma música, né, que fala da Casa do Fado, uma música, é um programa português, né, para atender os ouvintes de Portugal. Ele fala aqui que está fazendo 2 livros, o deles contendo as homilias de beatificação e de canonização de João Paulo II, e outro, igual, as homilias de beatificação e canonização do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. Eu tenho aqui um livro que ele não mencionou na biografia que mandou para a gente, né? Tem aqui os Santos e Beatos proclamados por João Paulo II, uma organização dele. Eu comprei pela internet, né? Uma alegria muito grande conhecê-lo agora, né? Quando o seu nome surgiu para fazer parte da nossa academia. Quero lhe dar as boas-vindas e dizer que estamos em boa companhia, a companhia do Padre Armênio Rodrigues. Um grande abraço para todos. Eu, Dom André Alves dos Santos, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Angiologia, declaro empossado... O julgamento, não? Oh, desculpa, obrigado, Luciano, no julgamento. Luciano sempre me ajudando. Então, vou fazer o juramento, né? Prometo, por minha honra, trabalhar pela grandeza da Academia Brasileira de Angiologia, cumprindo os estatutos e cooperando para suas finalidades, tudo fazendo para a honra, a missão que me é confiada por esta posse. Eu, Dom André Alves dos Santos, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Angiologia, declaro empossado na cadeira número 21, que tem como patronese a bem-aventurada Albertina Beckbrock, o Padre Armênio Rodrigues Nogueira. Seja bem-vindo, Padre. Seja bem-vindo, Padre Armênio. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo para a no grupo. Bem-vindo. Obrigado. É uma riqueza para nós. Muito obrigado. Eu fiz aqui, ele falou que tem que fazer um pequeno discurso, eu escrevi algumas linhas bem rápidas. Nasci em São Paulo, sou sacerdote há 23 anos e pertenço ao clero da Arquidiocese de São Paulo. Desde criança, sempre que a minha avó paterna, a avó Aurora, ia com a nossa paróquia de Santo Antônio da Brasilândia, em alguma excursão ou passeio religioso, eu sempre pedia para ela: se tiver algum livrinho com a vida do santo do lugar, traz para mim. E ela trazia. Eu cresci lendo a vida de muitos santos. Quando recebi a ordenação sacerdotal, depois de 10 anos ordenado, fui ser capelão do Mosteiro da Luz de São Paulo, e estava sendo preparada a canonização do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão.
e por causa dessa função conheci a saudosa irmã Célia Sebastiana Cadorim, postuladora de Frei Galvão e orientadora de várias causas de beatificação e canonização de brasileiros e brasileiras que estavam e estão a caminho da santidade. Eu dei à irmã Célia o título carinhoso de a mãe dos beatos e santos do Brasil. E conhecendo o irmão e hoje Dom André, recebi o convite de fazer parte da Academia Brasileira de Agiologia. Fiquei muito feliz com o convite e mais feliz por ser aprovado na eleição acontecida. Confesso que ainda é tudo novidade para mim, mas estou pronto, primeiro para aprender com vocês e depois para ajudar diante de minhas possibilidades. Recebi e recebo também com alegria, como patronese e como minha protetora neste novo trabalho e missão, a Beata Albertina, brasileira que foi martirizada aos 12 anos de idade para conservar e defender a sua integridade humana. Nesta noite importante em que assumo a missão de ser membro desta academia, peço a Deus que continue me abençoando, aos membros da academia que me auxiliem e me ajudem, e que eu possa corresponder aos objetivos e à função principal desta academia, que acredito ser fazer com que os nossos servos de Deus, nossos beatos e santos, sejam conhecidos, amados e venerados por nosso povo. E termino com 3 pensamentos que julgo importante. Primeiro, quando o Papa João Paulo II disse: o Brasil tem muitos santos. Segundo, da minha saudosa irmã e amiga Célia Cadorim, que ela dizia: padre, nós temos que fazer os nossos brasileiros conhecidos, amados e venerados pelo nosso povo. Se ninguém conhece ou reza pedindo a sua intercessão, o milagre não acontece. Não acontecendo o milagre, não temos nem beatificação e nem canonização. E terceiro, termino lembrando também uma frase de uma beata que eu gosto muito, a Inha Chica de Baipendi, que ela dizia: isso acontece porque rezo com fé. Muito obrigado. Muito bem, Padre Armênio, muito obrigado. Do André, você está sem som. Seu som está cortado. Gostaria de registrar a presença do nosso presidente de honra, o Dr. José Luiz Lira, que está acompanhando a nossa sessão de posse dos novos acadêmicos da nossa academia. Gostaria de convidar agora o nosso vice-presidente, o confrade Danilo de Carvalho, para apresentar o Frei Josiel João Gomes da Silva, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Muito boa noite a todos e a todas, especialmente aos novos confrades, e mais especialmente, sem grau hierárquico, ao Frei Josiel, aquele que me foi designado para eu fazer as boas-vindas. O Frei Josiel possui um currículo de grande importância para quem se interessa pela agiologia. Todos aí já têm o currículo dele em mão, e é muito bom saber que o Frei Josiel ele dedicou os seus estudos a uma religiosidade popular, aos santos brasileiros, os santos que evangelizaram e que deram testemunho e exemplo de santidade aqui no Brasil. Ainda não canonizados, mas o exemplo de santidade em vida. Eu preparei aqui um pequeno texto, Frei Josiel, para a gente não se delongar além do necessário. Prezados acadêmicos e convidados, é com grande honra que apresento o mais novo integrante da Academia Brasileira de Agiologia, o ilustre Frei Josiel. Conhecido por seu profundo conhecimento em agiologia, através dos seus trabalhos e seus estudos, frade menor capuchinho, sacerdote, se destaca como
um especialista nas causas de beatificação e canonização, e, em especial, né, no estudo sobre o Frei Damião, o venerado missionário capuchinho italiano, que, com sua fé inabalável, percorreu os sertões do Nordeste brasileiro, levando a palavra de Deus e um exemplo de vida dedicada ao próximo. A trajetória de Frei Josiel, como estudioso da vida de Frei Damião, revela sua dedicação não apenas ao estudo da agiologia, mas também ao legado espiritual e moral que Frei Damião deixou para as futuras gerações. Como um especialista na causa do Frei Damião, o Frei Josiel desempenha um papel crucial em demonstrar à sociedade exemplos concretos de santidade que inspiram e motivam a busca por uma vida mais virtuosa e comprometida com o povo, com os mais vulneráveis, com os mais pobres e com a simplicidade. A sua entrada na Academia Brasileira de Angiologia representa, portanto, um enriquecimento não apenas para o campo científico, mas também para a dimensão espiritual que ele traz consigo. A academia ganha não apenas um agiólogo, mas um verdadeiro guardião de uma história de fé e devoção que atravessa fronteiras e tempo. Seja bem-vindo, Frei Josiel, a esta honrosa instituição. Que sua presença nos inspire a buscar na ciência e na fé caminhos de sabedoria e santidade. Com os meus melhores cumprimentos. Obrigado. Muito bem. Frei Josiel, pode fazer o juramento? Prometo, por minha honra, trabalhar pela grandeza da Academia Brasileira de Agiologia, cumprindo os estatutos e cooperando para suas finalidades. Tudo fazendo para honrar a missão que me é conferida por esta posse. Eu, Dom André Alves dos Santos, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Agiologia, declaro empossado na cadeira número 29, que tem como patrono o Frei Damião de Bozano, Academia Brasileira de Agiologia, o Frei Josiel João Gomes da Silva, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Seja bem-vindo, Frei, parabéns. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Frei Josiel. Bem-vindo, bem-vindo. Com a palavra, Frei Josiel. Então, minha saudação especial a você, Dom André, como presidente desta egrégia instituição, podemos dizer assim, né? Que é a Academia Brasileira de Agiologia, aos demais confrades e confreiras, ao confrade Ivanildo de Carvalho por estas palavras, né? Tão bem preparadas, não as mereço, mas agradeço. Aos demais que nos acompanham também através das redes sociais, também de modo particular a Luane, que comigo hoje também recebe a posse por estar de posse de uma cadeira também de um daqueles que eu assumo a sua causa de beatificação e canonização, que é o Dom Expedito Lopes. Na verdade, atualmente, eu assumo 9 causas aqui no Brasil, né? Frei Damião, Dom Vital, Dom Helder Câmara, o Dom Expedito, que já falei, Frei Caetano, a Madre Vitória da Encarnação, Irmã Adélia, Irmã Maria José e o Padre João Maria. E para mim é uma alegria, uma honra muito grande assumir essa cadeira de número 29, que tem como patrono o Frei Damião,
antes assumida por meu confrade Frei Francisco Lopes, e dizer que estou disposto a contribuir naquilo que estiver ao meu alcance para que os objetivos realmente dessa instituição, dessa academia, possam ser colocados em prática, né? O confrade Ivanilo falava aí da experiência realmente desde 2011 que venho trabalhando com causas de canonização, fiz também especialização em causas de canonização pela Lateranense de Roma, e isso me dá essa possibilidade de acompanhar estes processos, estas causas, e levá-las a êxito, né? Penso que é um trabalho, um serviço muito importante, porque a igreja, a sociedade precisam de referenciais, e os nossos santos e santas são referenciais de homens e mulheres que buscaram viver um ideal, nesse caso o ideal do Evangelho, os ideais do Reino de Deus, e enfrentaram muitos desafios, mas perseveraram até o fim e nos deixaram um legado de uma vivência heróica das virtudes cristãs, e que se tornam, então, modelos de seguimento para todos os cristãos. Então, é uma alegria muito grande para mim, nesta noite, poder estar tomando posse dessa cadeira, porque disso tudo que falei, enquanto referencial ou referenciais, Frei Damião é um grande exemplo, não é? Uma frase do Frei Damião que sempre me acompanha constantemente é: humildade e simplicidade, eis o segredo da santidade. Então, antes de ser alguém que se debruça sobre a figura de Frei Damião, o seu legado, eu sou um devoto, né? Eu conheci a figura de Frei Damião ainda no meu lar, não é, familiar, ali quando os meus avós, meus pais falavam do Frei Damião e já falavam dele como um santo. E hoje ter a oportunidade de trabalhar, estudar a figura de Frei Damião e poder ter a oportunidade de transmitir a sua memória, o seu legado às novas gerações, para mim é uma grande honra, e eu agradeço em primeiro lugar a Deus que me concede essa oportunidade, e vejo também, nesse momento em que tomo posse dessa cadeira, a academia como um instrumento onde eu posso levar esse meu conhecimento, onde eu posso transmitir esse legado a quem precisar, ou, melhor dizendo, utilizando os objetivos da academia, que penso que redundam justamente em manter viva a memória desses homens e mulheres e transmitir esta santa memória às novas gerações. Então, agradeço pelos votos, agradeço a acolhida de todos e estou aqui para servir naquilo que for preciso e que estiver ao meu alcance. Parabéns, Pedro Gel, seja bem-vindo. Parabéns, Bem-vindo. bem-vindo, querido E irmão. desde já solicito ao senhor o texto de uma lauda de cada causa que o senhor é o vice-postulador para o nosso banco de dados da academia. Combinado. Convido agora o nosso acadêmico Luciano Didimo Camussa Vieira para fazer a apresentação do Mauro Luiz do Nascimento Júnior.
Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas ao Mauro Luiz do Nascimento Júnior. O Mauro, ele tem um excelente currículo. Ele é membro efetivo da Academia de Letras de São João del Rei, Minas Gerais, ocupando a cadeira número 13. É membro efetivo do Instituto Histórico Geográfico de São João del Rei, em Minas Gerais, ocupando a cadeira número 32. Além disso, é membro associado da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval. Ele é doutorando em História da Filosofia Medieval pela Universidade de São Paulo, USP. Possui mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com enfoque na linha de pesquisa de Metafísica e Ontologia Geral. Concluiu sua graduação em Filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei. Sua pesquisa concentra-se em temas de filosofia medieval, com um foco particular na filosofia de Agostinho de Hipona. Atualmente está envolvido com um grupo de pesquisa em ontologia e temporalidade, sediado na Universidade Federal de Juiz de Fora. E também é participante do grupo de trabalho Agostinho de Hipona e o Pensamento Tardo Antigo, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Seu trabalho atual está direcionado para a análise dos conceitos de dom e predestinação no pensamento agostiniano. Então, com certeza, o Mauro Luiz vai enriquecer bastante a nossa academia, e sucedendo na cadeira número 30, né, o confrade Carlos Eduardo Vargas. Então, seja muito bem-vindo, Mauro, e que nós possamos fazer um bom trabalho, né, uma boa convivência, e você só tem a enriquecer a nossa academia. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Luciano, que é meu braço direito da academia, que tanto me ajuda. Mauro, pode fazer o seu juramento. Prometo, por minha honra, trabalhar pela grandeza da Academia Brasileira de Agiologia, cumprindo os estatutos e cooperando para suas finalidades, tudo fazendo para honrar a missão que me é conferida por esta posse. Eu, Dom André Alves dos Santos, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Agiologia, declaro empossado Mauro Luiz do Nascimento Júnior na cadeira 30, que tem como patrono Frei João Pedro de VI, São João da Academia Brasileira de Agiologia. Parabéns, Mauro, seja bem-vindo. Parabéns, Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Com a palavra, Seja bem-vindo ao nosso grupo. Seja bem-vindo. Excelentíssimo presidente Dom André Santos, presidente de honra, doutor José Luiz Araújo Lira, demais confreiras e confrades desta ilustre Arcádia, autoridades presentes, amigos e familiares, boa noite. É com grande alegria e humildade que me dirijo a todos nesta ocasião tão especial, em que assumo a honra de ocupar a cadeira número 30 da Academia Brasileira de Agiologia. Sinto-me profundamente grato por essa distinção, consciente da responsabilidade que me é confiada e inspirado pelo legado de meu predecessor, o confrade Carlos Eduardo de Carvalho Vargas. Seja por coincidência, só voltar aqui, seja por coincidência ou providência divina, tomo posse justamente no dia do santo que tem sido o foco da minha pesquisa desde a graduação até o doutorado, o célebre Santo Agostinho de Hipona. A agiologia, que nos reúne aqui, desempenha um papel fundamental na vida da Igreja, guiando-nos pelos exemplos de homens e mulheres que, através de suas vidas virtuosas, nos apontam o caminho da esperança e da fé. Em um mundo frequentemente marcado pela desumanização, guerras e sofrimento, o testemunho dos santos é um farol de luz, um convite constante para que vivamos de acordo com valores que transcendem nossas limitações humanas.
Seguir exemplos é essencial. Como afirmou Santo Agostinho, a santidade não é uma condição que se conquista de maneira definitiva ou fácil. Ela requer perseverança, uma caminhada constante de conversão e de busca pela perfeição, mesmo sabendo que essa perfeição é sempre relativa, dado que somos seres humanos, falíveis e imperfeitos. A Igreja, através do processo rigoroso de canonização, nos ensina que a santidade é um caminho a ser percorrido com humildade e persistência. Não se decreta a santidade de um dia para o outro. Ela se manifesta na fidelidade cotidiana, na capacidade de perdoar, de amar, de ser instrumento da bondade divina, mesmo em nossa fragilidade. Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, nos fala sobre a coexistência da cidade de Deus e da cidade dos homens em nosso interior. Essa dualidade reflete a condição humana, onde a busca pela santidade é constantemente desafiada por nossas inclinações mais terrenas. Por isso, a santidade deve ser entendida não como um estado absoluto, mas como um ideal a ser continuamente perseguido, uma tensão permanente entre o que somos e o que somos chamados a ser. E é justamente nessa tensão que se insere o conceito do perdão. O perdão é a via que nos reconduz à graça, que nos permite recomeçar sempre, que nos reergue quando falhamos. O santo que perdoa imita a Deus, que, em sua infinita misericórdia, nos oferece continuamente a possibilidade de recomeçar. Perdoar é, portanto, um ato de santificação, um reflexo do amor divino que acolhe, restaura e renova. É com este espírito de serviço, de busca pela santidade, que pretendo honrar a memória de Frei João Pedro de Sexto São João, patrono de Mercadeira, e contribuir para a preservação e promoção dos exemplos de santidade em nossa sociedade. Pretendo também ser um elo vigoroso entre Minas Gerais, minha terra natal, São João del Rei, e essa nobre Arcádia, especialmente ao lembrar o saudoso padre Miguel Afonso de Andrade, o santo do Cajuru, de São João del Rei, cujos traços de santidade são lembrados e venerados por muitos. Que possamos, inspirados pelos exemplos dos santos, ser testemunhas de fé, esperança e amor no mundo, e que a geologia continue a dominar nosso caminho, lembrando-nos sempre de que não estamos em busca de uma utopia, mas sim de uma vida que se constrói, dia após dia, na fidelidade aos valores evangélicos. Ad Major Dei Gloriam. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, confrade, seja bem-vindo. Parabéns. Desde já, confrade, te convoco para fazer parte da equipe responsável pela revista da nossa academia. Obrigado, pode contar comigo. Convido agora o confrade Moisés Rocha Farias para fazer a apresentação da irmã Adriana Felipe Duarte, filha da Caridade. Boa noite a todos. Com grande alegria que passo a apresentar a irmã Adriana Felipe. Na verdade, nós já nos conhecemos há uns 4 anos, que uma outra santa nos uniu, que é a serva de Deus, irmã Clemência, tá? Então, nós estamos trabalhando há 4 anos. Vou começar a ler aqui o texto. A irmã Adriana Felipe Duarte é filha do senhor José Duarte Saraiva, também era conhecido por Senhorzinho, e da dona Faustina Felipe Duarte. A irmã Adriana é nascida na cidade de Capistrano, no Ceará, na região da Serra do Maciço de Baturité, sendo a caçula de 10 filhos. O seu ingresso na Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo se deu no dia 29 de junho de 1995. Fez sua formação inicial na cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, fazendo seus primeiros votos pela primeira vez, né, que as
Filhas da Caridade sempre renova os seus votos no dia 12 de 10 de 2001, estando com 29 anos de vocação nas Filhas da Caridade. Enquanto religiosa, foi uma verdadeira missionária da caridade. Ela residiu na Casa Provincial, em Fortaleza, depois na Casa de Nazaré, no Montese, e também na Casa da Auxiliadora, que também é em Fortaleza. E depois partiu em missão. Foi para a cidade de Bela Cruz, no Ceará, Sobral, no Ceará, Cascavel, no Ceará, Viçosa do Ceará, São Benedito, e atualmente se encontra no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. A gente pode dizer que a irmã Adriana é uma apóstola do Ceará. A irmã Adriana é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, tendo como tema do seu trabalho de conclusão o contexto da educação vicentina no estado do Ceará. É especialista em gestão escolar, com vários cursos de atualização na área da educação, inclusão de alunos com autismo, abordagem e análise do comportamento aplicada, entre outros. Na Companhia das Filhas da Caridade, exerceu inúmeras funções, entre elas a de professora, coordenadora, diretora escolar, irmã de ofício, na verdade é a formadora das noviças. Atualmente exerce a função de assessora da Associação dos Devotos da Irmã Clemência, a DIC. Ela também desempenha o papel de auxiliar de biblioteca e coordena o serviço de orientação religiosa. E agora é a mais nova membro da Academia Brasileira de Agiologia, passando a ocupar a cadeira de número 39, que tem como patronés a bem-aventurada Rosália Ridi, que também é uma grande filha de São Vicente de Paulo. Hoje à tarde, para preparar esse texto, eu fui ler a vida da Beata, e é de grande riqueza. Para nós que fazemos parte da academia, irmã Adriana, é uma grande alegria tê-la conosco. A senhora agora tem como patrona a Beata Rosália Ridi, mas, pelo amor de Deus, não esquece da irmã Clemência, tá? Seja muito bem-vinda à nossa academia. Obrigada. Obrigado, Moisés. Irmã Adriana, pode proferir o seu juramento? Prometo, por minha honra, trabalhar pela grandeza da Academia Brasileira de Agiologia, cumprindo os estatutos e cooperando para as suas finalidades, tudo fazendo para honrar a missão que me é conferida por esta posse. Eu, Dom André Alves dos Santos, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Agiologia, declaro empossada na cadeira de número 39 a irmã Adriana Felipe Duarte, filha da Caridade. Irmã, a palavra é com a senhora. Obrigada, Dom André. Obrigada, Moisés. Estimados confrades da Academia Brasileira de Agiologia, excelentíssimo Dom André, demais pessoas aqui presentes, familiares e amigos. Assumir a cadeira de número 39, para mim, é, antes de tudo, um desejo de crescer em humildade, simplicidade e caridade. Assumo a cadeira de irmã Rosália Randi, nossa bem-aventurada, com um compromisso com a vocação da filha da caridade e busca de santificação do meu ser, já que, como diz Santa Luísa, se é necessário que ensine, é indispensável que aprenda. Aqui estou para desenvolver o que me infundiram no batismo. Espero que a convivência neste ambiente desperte mais amor e interesse pela vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço aos que me elegeram. Confesso que quando a irmã André me convidou, pareceu-me ser algo distante à minha realidade, já que a abrange para mim
até pouco tempo era desconhecida. Quem primeiro ouviu falar sobre a abragem foi a irmã Elizabeth Silveira, depois o confrade Moisés, por circunstância de trabalharmos pela causa da irmã Clemência de Oliveira, depois o confrade Luiz Lira, em situações remotas. Depois fui internalizando a ideia como uma aventura, já que reconheço não ter atributos literários suficientes. No entanto, é uma área que admiro bastante. Hoje percebo que o diferencial desta academia trata exclusivamente da causa divina e daqueles que desenvolveram a fé, a esperança e o amor a Deus. Logo, vale a pena esta missão. Por menor que ela seja, se torna grande, porque nos aponta à eternidade. Como é Deus quem nos capacita, coloco nesta disposição do eis-me aqui e do faça-se em mim segundo a vossa vontade. A bem-aventurada irmã Rosalie Randi nasceu 3 anos antes da Revolução. Órfã de pai, aprendeu no lar o que era a perseguição do governo aos cristãos, quando descobriu oculta em sua casa o bispo de Annecy. Deste modo, ela aguçou sua fé cristã ainda mais. Uma irmã enviada a Mofetá poderia ter sido ocultada numa periferia, mas, ao contrário, ali foi o ambiente onde ela floriu como uma filha da caridade de coração abrasado, né? Como ela é conhecida. Atenta ao conselho de São Vicente. Devo florir onde a providência me enviar. Da educação familiar em Comfort, passando no convento das religiosas Ursulina, buscando refinamento pedagógico, Jeanne Marie Randi descobre o hospital que cuida dos doentes e faz uma opção segura de servir aos pobres. O processo de santificação da bem-aventurada irmã Rosalie ascende quando mais vai servindo, né? Mas quanto mais ela vai diminuindo, né? Mais ela cresceu diante de Deus. Como irmã servente, liderança natural, formadora, apoio psíquico aos padres e religiosos, persuasão aos ricos em busca de donativos, recolhendo corpos pelas ruas, fundadora de dispensário, farmácia, creche, orfanato, escolas, oficina para jovens, abrigo para idosos, abrindo uma rede caritativa para combater a pobreza. Sua altivez e força é bem representada quando enfrenta riscos para salvar vidas, como é o caso do comissário de polícia, que ela o avisou corajosamente. Sou filha da caridade. Se perseguirem os pobres, pode ter certeza que irei ajudá-los. Uma filha da caridade jamais tem o direito de faltar com a caridade. Com cesto pesado no braço, passo apressado, pois ela sabia que Jesus esperava nos que sofrem. Era a grande animadora das irmãs para o serviço. E isso só se dá pelo exemplo e virtudes como paciência, respeito, delicadeza e alegria. Ela via Deus nas companheiras e amava-as com ternura de mãe. Rezava perfeitamente pelas ruas. Sua comunidade estava apta a devolver a dignidade humana aos pobres. Com inteligência e audácia, era inconformada com a miséria. Isto a sufocava e impelia ao mesmo tempo. Amar de todo o coração era a sua mística de fé. O nordestino sabe bem que fé, frevo, fervura têm a mesma etimologia. A bem-aventurada irmã Rosalie tinha este dom, ritmo e ardor. Ela abrasava de amor as pessoas, sejam elas assistidas ou benfeitoras. Frequentemente acolhia autoridades, estudantes e professores de todas as áreas científicas, procurando ajudá-las com donativos e serviços. Cartas, conselhos e informações revelam a amizade com pessoas de classes distintas, confissões religiosas e econômicas bem diferenciadas. Como fruto destes relacionamentos, destacamos a fundação da Sociedade São Vicente de Paulo, uma das mais numerosas sociedades de leigo dedicada à prática da caridade. Além de ser inspiração para grupos,
alguns até contrários à fé cristã, para o exercício da caridade. Quanto mais adentro a vida da bem-aventurada irmã Rosalie, eu mais me pergunto. Às vezes eu fico me perguntando como é que ela recebeu a medalha milagrosa, porque, embora estivesse distante, ela foi contemporânea de Santa Catarina, né? Também me pergunto como foi possível defender o clero e os religiosos a serviço do povo, usando recursos do governo ao mesmo tempo, né? Porque ela era funcionária do governo e, ao mesmo tempo, né, bem inserida na vida cristã. E eu, às vezes, me pergunto como é que ela não... Né, por que ela não assassinaram a irmã Rosalie? Claro que essa pergunta, quem lê a história dela já sabe, né? E como foi que guardou a fé numa igreja omissa, num poder ávido por sangue, dignificando a si mesma e aos outros? Que dom era este que desarmava fuzis com a força do seu ser filha da caridade? Ricos e pobres se valiam do nome de irmã Rosalie Randi, ateus, arcebispos, até o Allan Kardec se apropriam deste nome. Como tenho muito que aprender, invoco neste meio divino o pensamento do Teilhard Chardin, desejando a todos os presentes uma existência cheia de sentido e significado em sua existência terrena. Me conecto com o Criador e cada criatura, em conexão com os santos de cada universo religioso existente nesta galáxia, nesta consciência de que há em cada espaço o bom odor da santidade. Peço a Nossa Senhora das Graças por meus familiares, amigos, irmãos de comunidade, né, e confrades aqui da academia, e para a humanidade inteira a graça de nos abrirmos à graça divina. São Agostinho, rogai por nós. Obrigada. Muito obrigado, irmã. Parabéns. Seja bem-vinda. Obrigada. Antes de passar a palavra para o nosso fundador e presidente de honra, o José Luiz Lira, em nome da Academia Brasileira de Agiologia, gostaria de agradecer ao trabalho que foi desenvolvido pelos antigos acadêmicos, aqueles que ocuparam anteriormente as 5 cadeiras que hoje têm novos membros. A Glória Giovana, que daqui a pouco passará para o quadro de sócios honorários. Então, os nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho que a senhora realizou enquanto foi membro efetiva da nossa academia, ao padre Sérgio Jeremias, ao Frei Francisco Lopes, ao Carlos Eduardo Vargas e a Zeni Luigi. Um dia vocês passaram a fazer parte da nossa academia, certamente fizeram um trabalho, e que alguns de vocês hoje mudam de categoria, né? Acredito que o compromisso permanece, o trabalho permanece. Então, aos 5, o nosso muito obrigado, porque vocês fazem parte da nossa história. Dr. José Luiz Lira, o senhor agora, quanto fundador e presidente de honra da nossa academia. Muito boa noite a todos, meus cordiais cumprimentos ao Dom André. Essa semana eu perguntei o tratamento correto dele para trocar no celular. Agora é Dom André, porque já é monge com votos professos, e nós aproveitamos o ensejo para fazer essa congratulação com ele também por sua profissão definitiva. Nos convidou e tudo, mas eu tenho passado por um período meio complicado de compromissos e saúde na família e tal, não pude ir. Estão perdoados, porque todos os convites chegaram após a profissão. O meu ainda não chegou, eu acho. Nossa Senhora! Ainda não recebi, não. Mas tudo bem. Até hoje à tarde não tinha chegado na portaria daqui de casa, não. Bem, esse é o nome, eu cumprimento a todos os acadêmicos, mas preciso fazer uma saudação especial a cada um dos novos acadêmicos. A Luane dos Santos Ribeiro, que ocupa a cadeira de Dom Expedito Lopes, que na fundação a gente escolheu a dedo a professora Giovana, pelo conhecimento que ela tinha, pela
pelo zelo que ela tem pela biografia do Dom Expedito. O padre Armênio, que ocupa a cadeira da Albertina Berquebronck, o padre Armênio é um velho conhecido meu, sem a gente se conhecer pessoalmente, por conta da querida e saudosa Santa Irmã Célia Cadorim. É santa igual os nossos santos que nós postulamos. Quem sabe um dia o Frei Josiel ainda não vai postular a causa dela. O Frei Josiel João Gomes da Silva, que eu conheci lá em Juazeiro do Norte. Depois estive no convento lá. Ainda lembra de mim, Frei Josiel? Com certeza. Pois é, estivemos em Juazeiro. Depois eu tive a honra de ficar lá no convento do nosso queridíssimo Frei Damião, que é uma presença tão constante na minha rotina, o Frei Damião. O Mauro Luiz do Nascimento Júnior, que é de São João del Rei, e isso já é uma referência muito grande, porque eu sou confrade correspondente dele nas duas instituições joanenses. E aqui aproveito, não sei se está presente, mas eu quero cumprimentar o José Antônio Ávila, que é conterrâneo dele, é um querido amigo. A irmã Adriana Felipe Duarte, eu sou suspeito de falar, porque essa academia surgiu dentro do espírito vicentino. E a senhora falando hoje, irmã Adriana, eu me lembrei muito da nossa querida irmã Francilene, que propôs a irmã Rosalie como patrona, então é uma cadeira tipicamente vicentina, porque a fundadora foi uma vicentina, a patrona é vicentina e agora a senhora dá seguimento a essa história. Os sócios honorários, o meu amigo Frei Lopes, o Carlos Eduardo, e deixei a professora Giovana por último, porque dos últimos os primeiros, dada a amizade que tenho, o respeito que tenho pela professora Giovana. Aos confrades efetivos, eu quero cumprimentar o nosso amigo Luciano, mostrar aqui que eu não esqueci do compromisso, viu, Luciano? Olha como é que eu estou com Terezinha aqui do lado. Ele me pediu um texto sobre Santa Terezinha e eu estou aqui com Terezinha para todo lado, mas o tempo tem sido corrido, até amanhã eu penso que eu te mando alguma coisa. Professor Colácio, meu Eu até eterno pedi professor. a licença para, ao final, dar um aviso sobre a nossa coletânea de Santa Terezinha. Perfeito. Então, a nossa palavra como fundador e presidente de honra é no sentido de me congratular com a academia, com todos vocês, e desejar que o trabalho da academia continue. E era isso que nós queríamos no começo. Quando nós fundamos a academia, o que nós queríamos era dar uma resposta a isso que o padre Armênio dizia da irmã Célia. Nós precisávamos que as causas fossem conhecidas. E quando nós começamos a academia, nós não tínhamos esse boom da internet que nós temos hoje. É tanto que quando eu escrevi o primeiro livro sobre Santos, a caminho, não, é o Candidatos ao Altar, que depois se tornou a Caminho da Santidade, foi uma dificuldade muito grande para eu conseguir dados sobre todas as causas, até quando eu fui ao Vaticano e consegui diretamente muitas informações e saí de lá munido com dados para escrever o livro. Depois foi que a gente pegou mais informações e hoje é muito fácil. A gente tem as páginas de internet, a gente consegue praticamente que tudo. E a academia vai seguindo o seu desiderato de levar a todos os brasileiros o conhecimento de nossos santos. E hoje nós temos duas beatas como patrona, suas cadeiras sendo ocupadas, duas beatas, e temos três servos de Deus, que é uma coisa muito importante. O servo de Deus é o que mais precisa de divulgação, porque nós ainda precisamos do milagre para beatificação, mas os beatos também precisam da divulgação para poder ter sua canonização. E esse é o papel da academia, é isso que nós almejamos. Então, sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe nesta missão. Eu não estava preparado para falar, depois que eu entrei foi que o Dom André me perguntou se eu falaria, então me perdoem pelas palavras improvisadas. Meu abraço a todos. Muito obrigado, confrade, muito obrigado
José Luiz Lira. Agora vamos passar para a segunda parte da nossa sessão, que é a posse dos sócios honorários. Desde já eu justifico a ausência do Frei Francisco Lopes. Ele me avisou que nesse momento, nesse horário, estaria em celebração eucarística, mas permanece unido em oração conosco. Quando a confreira Glória Giovana Saboia, ela nos escreveu pedindo o desligamento, então, alguns confrades foram a favor de que ela passasse a fazer parte, né, do grupo de sócios honorários pelo trabalho que ela já realizou em prol da nossa academia, como tão bem frisou nosso presidente de honra. Assim também foi com o Carlos Eduardo Vargas, que, ao pedir o desligamento, alguns confrades solicitaram que ele passasse a integrar o grupo do quadro de sócios honorários pelos trabalhos que ele também realizou, não só em prol da nossa academia, mas da geologia de modo geral. Então, na qualidade de presidente da Academia Brasileira de Geologia, declaro que a senhora Glória Giovana Saboia Montalverne faz parte agora do quadro de sócios honorários de nossa academia, como também é o Frei Francisco Lopes de Souza Neto, Ordem dos Frades Menores Capuchinho, e ao senhor Carlos Eduardo de Carvalho Vargas. Glória, a senhora gostaria de... A palavra é com a senhora. Boa noite a todos. Ao Dom, especialmente congratulo-me com o Dom André Alves dos Santos, presidente da Academia de Geologia hoje, com o presidente de honra, Dr. José Luiz Lira, com quem eu partilhei longa caminhada no magistério e nas academias e nas letras. Eu queria também saudar o professor Colasso, que se encontra virtualmente presente, a quem eu devo também uma amizade de longas data da UVA, e Luciano Dídimo, confrade, ex-confrade. Mas eu queria só dar um depoimento de dizer, em primeiro lugar, que eu, quando solicitei o afastamento, é porque eu estava passando por um período difícil da minha vida e não estava conseguindo frequentar como eu gostaria, como foi desde 2005, quando eu ingressei na Academia de Geologia. Passei, eu acho que 18 anos, se não me engano, participando sempre. Então, eu estava sentindo que não estava podendo mais acompanhar, por motivos pessoais. Então, pedi o afastamento. E hoje fico muito feliz quando soube que eu permaneceria. Saía, mas não saía totalmente, porque continuaria como sócia honorária. Isso me gratifica muito pelo reconhecimento do trabalho, e eu que procurei desenvolver, frequentando as sessões, todas as reuniões, e o trabalho, eu gostaria de dizer a nova sócia, a todos, congratular-me com os sócios que hoje tomam posse, mas eu gostaria de ressaltar para a Luane dos Santos Ribeiro, que assume a minha cadeira há 18, cujo patrono é Dom Expedito Lopes. Não é? Eu gostaria de dizer que na revista da Academia, na revista 1 de 2018, desta Academia, tem um trabalho com uma pesquisa muito profunda que eu fiz sobre Dom Expedito Lopes, porque ele nasceu, é meu conterrâneo praticamente, nasceu em Sobral, lá aqui no Ceará, e ele nasceu na Serra da Meruoca, que é muito próxima de Sobral. E é uma pessoa, foi um padre, foi um bispo, que viveu o seu episcopado como homem de ação e oração, né? Com atitudes firmes, gestos decididos e justos, procurando
coibir abusos que encontrou na diocese, ainda que isto lhe custasse a própria vida. Foi forte na fé, organizando com austeridade o seu episcopado, com grande espírito de oração, mortificação e dedicação aos pobres. Isso que eu estou lendo está no trabalho que foi publicado na revista da Academia Brasileira de Angiologia, da qual eu citei, no ano 1, 2018. Então, a Luane, ela poderá ver na bibliografia desse trabalho muitas fontes. Eu fui a Garanhuns e lá pesquisei demais sobre ele. Não só lá, mas como em Sobral, a terra praticamente onde ele nasceu e cujas muitas pessoas o conheceram. Então, nesse momento, eu só queria dar esse depoimento, agradecendo a continuidade. Não quero me desligar desta academia, com a qual aprendi demais. Aprendi a continuar divulgando, através de trabalhos, se for o caso, sobre os nossos santos e a santidade, aqueles que estão a caminho do altar. Então, muito obrigada pela oportunidade, felicidades e que cumpram a sua missão, todos os novos acadêmicos, levando ao público, levando ao conhecimento esses santos mártires e que tanto nos servem de exemplo para uma vida de fé e caridade cristã. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Deus abençoe. Quero o meu compromisso nesse momento. Muito obrigada. Grande Giovanni. Como eu conversando agora há pouco com o Jean Luiz Lira, apenas mudou de categoria, mas permanece na nossa academia. Do André, se o senhor me permite, a Giovana omitiu uma informação importante. A casa em que nasceu o Dom Expedito Lopes é de uma cunhada dela hoje. Pertinho do sítio dela, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. Inclusive, a primeira vez fui levado pela professora Giovana. É uma casa bem interessante, Frei Josiel, o senhor que é o postulador dele, que não desmitifica aquela questão da pobreza extrema de Dom Expedito e tal, mas uma casa interessante que está lá na Meroca. E eu, nesse momento, estou no bairro Dom Expedito. Eu moro no bairro Dom Expedito, Sobral. São duas informações que eu ia ficar inquieto por não ter passado. Eu achei muito bonito quando, antes da ordenação do novo bispo de Garanhuns, ele esteve lá, né, visitou a casa onde Dom Expedito faleceu, postou algumas fotos. Então, sim, ele esteve várias vezes, o padre Aguinaldo. Não era a primeira vez ali que ele foi várias vezes ao longo do tempo, mas depois ele levou os padres que vieram para conhecer a casa. Também a casa do Dom Expedito, como nós chamamos, é uma casa que a gente frequenta com constância. Quem vem a Sobral, de vez em quando, a gente dá um jeito de levar lá. É claro, é uma propriedade particular da cunhada da Giovana, mas ela e o marido dela dispõem, e na hora que a gente precisa, a gente leva. Inclusive, quando o senhor voltar aqui com mais calma, nós iremos lá. Graças a Deus. Iremos, e eu estarei junto, se Deus quiser, para levar. Confrade Carlos Eduardo Vargas. Boa noite, presidente Dom André. Boa noite, presidente de honra José Luiz. Boa noite, ex-presidente Luciano Dídimo. Boa noite, Mauro Luiz, que é o novo confrade aí que vai assumir, né? Já assumiu, né, a cadeira do servo de Deus venerável, né, Frei João Pedro VI São João. E boa noite a todos os demais confrades, membros da diretoria, os que estão participando da reunião. Então, quero agradecer essa indicação aí dos confrades para que eu pudesse me tornar hoje, né, membro honorário, pela compreensão aí da minha situação aí que eu estou passando, nessa mudança aí para Brasília, essa correria toda ainda que não terminou por aqui. E quero desejar, assim, que os novos membros, né, possam fazer o melhor trabalho possível aí pela missão da academia e desejar que a academia continue, né? Agradecer tudo que eu pude passar com vocês nesses anos aí, né, que a gente
passou na diretoria, publicando artigo, publicando livros, participando das palestras e tudo, mas assim, e que infelizmente eu não pude continuar, mas agradeço muito aí a compreensão e desejo assim que a academia possa continuar cada vez melhor cumprindo a sua missão de divulgar, de aprofundar, de estudar os santos e fazer eles mais conhecidos, mais amados, como vocês disseram, contribuindo, né, para a espiritualidade, os diversos movimentos, dioceses, comunidades, cidades, que a academia está se espalhando cada vez mais. Amém. Obrigado. Luciano Dídimo, o senhor pediu, queria falar. Sim, eu queria dar um aviso, né, sobre a nossa coletânea. É uma coletânea comemorativa aos 100 anos de canonização de Santa Teresinha, que será em 2025. É uma coletânea promovida pelo Instituto Horácio Dídimo, em parceria com a Academia Brasileira de Arqueologia, com a Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, com a Academia Brasileira de Instrumentistas e com a Academia Brasileira de Poesia de Cordel. Então, essa coletânea ela tem 6 categorias, que é conto, depoimento, poesia versos livres, poesia soneto, poesia cordel e ilustrações. Então, o prazo para inscrição é até dia 30, né, já está pertinho, mas eu queria convidar, né, os novos acadêmicos e a todos os acadêmicos, ou muitos acadêmicos nossos já enviaram seus textos, suas contribuições. Eu queria convidar o público em geral, né, que está aí presente, e os novos acadêmicos para também participarem dessa coletânea. É isso. Caiu, irmão André? O Dom André? Obrigado, Frade. Eu confesso que eu preciso escrever algo, mas a correria está grande. A gente vai com dificuldade, peça intercessão a Santa Teresinha que ela ajuda. Estou precisando muito, muito. Mais algum confrade gostaria de alguma consideração, alguma palavra? Vanilo? Só para dizer que dentre os momentos jubilosos dessa sessão, colocar também os votos do irmão André, que agora é Dom André, e a primeira reunião presidida pelo Dom André, né? Então, as nossas orações. Muito obrigado. A comunicação também, no dia 4 do próximo mês, o nosso confrade Magalhães, Padre Magalhães, vai estar comemorando 25 anos de ordenação sacerdotal, aqui na sede da Federação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O Regional Nordeste 1, né? Não, CNBB Nordeste 1. Regional Nordeste 1. Então, recordando que o nosso próximo encontro será no dia 25 de setembro e será sobre o venerável Roberto Giovanni, um irmão estigmatino que viveu por mais de 50 anos na cidade de Casa Branca, aqui no interior de São Paulo. Gostaria de agradecer a participação dos nossos confrades, mais uma vez as boas-vindas àqueles que hoje foram empossados, àqueles que eu passo a fazer parte do quadro de sócios honorários, e que fica também o convite para que, a partir de agora, possamos convidar mais pessoas para que possam participar das nossas assembleias. Eu confesso que fiquei muito contente mesmo hoje ao perceber um número significativo de participantes. Ainda somos poucos, mas graças a Deus, aos poucos, nós vamos crescendo. Estava previsto que hoje seria o lançamento do nosso site, está enroscado, está enrolado. Mas o Robson, que é o responsável, ele
mandou a mensagem ontem que não tinha conseguido migrar todo o material do blog para o site, porque a dinâmica é aquilo que é institucional, objetivo, quadros acadêmicos, histórico, aquilo permanece no site, está no blog, vai para o site, como também as postagens mais recentes. Mas ele falou que não conseguiu ainda preparar todo o material. Aí eu estava conversando com alguns confrades na tarde de hoje. Então, a partir do momento que tudo estiver ok, eu enviarei um e-mail, como nós temos de costume, para todos os nossos amigos nos grupos, divulgando o nosso site. Mas, com fé em Deus, em breve, nos próximos dias, ele falou que precisaria de mais alguns 2 dias para poder concluir. Depois eu entrarei em contato com os novos acadêmicos para a questão da medalha e o envio do certificado, como também acertarmos a questão do texto para a nossa revista. Como também com os outros confrades, precisamos agora organizar a nossa revista, como também, mais na frente, escolhermos aquele que será o ocupante da 5ª cadeira do Conselho de Honra da nossa academia. Gostaria de convidar ao confrade Padre Armênio para fazer a oração final e também, enquanto o Padre Armênio conduz a oração final, pediria que todos os confrades e confreiras possam abrir as suas câmeras para que possamos fazer a nossa foto oficial. Luciano, o senhor pode fazer isso? Sim. Padre Antes da Armênio, oração, a oração final. antes da oração, eu queria apenas dar uma sugestão Pode. sobre essa questão. Vitor Hugo, pode falar. Essa questão do site, eu acho que valeria a pena, na próxima sessão, se ele já estiver no ar, uma apresentação do site também para os confrades. Eu acho que isso vale a pena. E seria um momento também da gente acabar engajando, porque uma coisa é a gente receber o e-mail e saber que o site está lá. Outra coisa é a gente ter também, mostrar acesso por acesso, onde está cada coisa, até para facilitar, às vezes, uma busca, quando algum confrade quer alguma informação, acho que valeria a pena. Mesmo a gente não tendo lançamento hoje, valeria a pena que parte da sessão a gente dedicasse a compartilhar a tela mesmo e alguém fosse mostrando o site pedaço por pedaço. Acho que vale essa experiência. Irei pedir sim a ele para poder fazer essa apresentação, que será muito rápido. Padre Armênio. Tá bom. Eu quero agradecer a todos essa oportunidade. E eu coloquei no WhatsApp da academia a oração que eu vou fazer, que eu tenho um hábito de fazer acróstico. Então, com a saudação mariana Salve Maria, eu fiz uma oração que o texto está aí no WhatsApp da academia, para quem quiser acompanhar. Então, eu vou fazer essa oração e depois a gente reza uma Ave Maria pedindo a proteção de Nossa Senhora, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Maria do Brasil, Aparecida e Mãe de tantos nomes e tantos povos, leve a teu Filho Jesus a nossa vida, o nosso trabalho e a nossa esperança de dias melhores. Manda do céu a tua bênção a nós, teus filhos e filhas, que rogamos e precisamos de tua proteção, e que nossa igreja seja uma comunidade de irmãos e irmãs a serviço da construção do teu reino. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço mais uma vez que todos possam abrir suas câmeras para que possamos fazer esse registro histórico. Sorriso para a foto. Vamos lá. 1, 2, 3. Já. Não, tem gente tendo ainda, só um minuto. Vamos lá. 1, 2, 3. Já. Ok. Declaro encerrado a sessão solene de posse dos novos acadêmicos da Academia Brasileira de Geologia. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Forte abraço. Abraço a todos. Parabéns, André, pela condução. Obrigado, Luciano. O senhor me ajuda muito, muito mesmo. Só uma coisa.
Ah, foi ótimo. E aí, Liga, tudo bom? Tudo bem, estava na reunião da comissão de sindicância até ainda agora, por isso cheguei atrasado, mas estou com o teu material aqui do meu lado, viu? Eu já fiz o poema, pessoal, agora é a nota geográfica que ele quer da Isso. Santa Terezinha. E tem Pois tanta é. informação sobre a canonização dela, os milagres e tal, eu estou tentando A condensar nota aqui. geográfica vai dar um livro, né, Tony? Eu estou com as 30 páginas aqui para deixar em uns 5 ou 6 no máximo. Se quiser deixar mais completo, só que não, tenta resumir um pouco, né? Pode ficar um texto de bigodes, né? Muita citação. Abriu, É, fechou. Aí é isso que eu quero evitar. certo. O Dom André disse que eu não posso usar texto de bigodes, que ele não usa bigode, então nós dois usamos de vez em quando, mas o Dom André disse que eu Eu não sou o posso. único, aqui somos apenas dois monges que não tem barba. Aí eu E a chamo de... professora Giovana disse que eu fico deselegante quando estou de barba, aí eu não posso fazer isso. Aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro para o retiro, ninguém usa barba lá. Ainda Aqueles bem, aí que né? são mais conservadores, mais tradicionais, ninguém usa barba. Tem barba. Giovana, o seu microfone está desligado. Olha, o meu não está desligado agora, não. Você Não, nunca agora foi está ligado. Agora elegante. ligou. Você está muito jovem, cada vez mais. Cinquentão, professora Giovana. Já passei Isso é nada. da Isso não é garantia. nada. Isso não é nada. Pois está bem, tudo de bom a todos. Boa noite. Vou Boa continuar o noite, trabalho boa noite, um iniciando abraço. aqui. Tá, Boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Tá. Do André está precisando de um resfenol. Ah, eu estou mal. Eu estou com o nariz, o ouvido, está... Ai, meu Deus. Uma E loucura. aí em São Paulo está muito frio, né? Pelo que eu vi na TV. Ontem estava 5 graus quando eu acordei. São Bento. Aí, 2 dias depois, está mais de 30. É uma loucura. Não tem quem suporte mais São Paulo. É, isso aí. Pois tá, tudo de bom a todos. Tchau, Um tchau. abraço, boa noite. Boa noite.